Meu nome é Murilo, eu tenho 18 anos, sou dentro do espectro autista, sou autista, gosto muito de aviação e ônibus rodoviário e etc. Estou aqui hoje para falar sobre a carta. O E me conta um pouco do ensino fundamental. Que ano que foi que você fez o nono ano? meu ano foi 2020, E o que aconteceu em 2020? começou a pandemia da Covid-19, vírus que ninguém não conhecia direito, mas aí agora todo mundo já conhece, né? Exato. E aí, você pôde ir para a escola no nono ano? Não, não. Só no começo do ano que assim, não tinha pandemia ainda, né, mais ou menos, assim, né? Que ah, teve um pouco presencial, né? E aí depois que foi para online por causa da pandemia. As atividades e tal. E como que era assistir aula assim, pelo Google? Era fácil, era difícil? Difícil, né? Porque. É chato, por exemplo, porque você vê as pessoas lá e você falava, né? Eu falava que preferia estar na sala mesmo com elas, né? E quando você estava no fundamental, aí você não pôde fazer a sua pesquisa individual, né? Sim, Sobre o que você ia pesquisar? pesquisar sobre patrimônios históricos de São Paulo e tudo mais quando eu mudei pro tema cinema. Aham. No patrimônio histórico, na sua pesquisa de patrimônio histórico, o que você estava planejando fazer? O tour pela região central de São Paulo, na verdade, a região central de São Paulo, né? Mas onde tivesse pontos históricos, vamos dizer assim, né? Como que ia ser isso? Me explica. Eu ia pegar, por exemplo, a Pinacoteca, a Catedral da Sé, o Pátio do Colégio, era no fim do chá e fazer um roteiro assim, com que se passasse tudo a pé por eles e tudo mais. E aí, com quem que você ia fazer esse roteiro? Com família, ou tipo com pessoas lá da escola que eu tava fazendo, do fundamental. Vocês iam fazer uma saída para fazer esse roteiro? Sim, eu tô pensando nisso assim. É. Então não deu para fazer essa pesquisa, né? Não teve. Até começar a fazer, mas aí eu parei. Por que você decidiu parar? Por causa que a pandemia não dá pra fazer esse roteiro, né? Tento mais. E outra, tento mais. E outra, eu passaria pela Pinacoteca, Museu de Arte Sacra, só assim, mas. Eu ia, tipo, por exemplo, querer por exemplo, comprar ingresso só, por exemplo, pra entrar também, né? Não ia, claro que eu ia querer passar o preço, ok? Mas eu ia querer entrar também pra poder o olhar de fora da fachada, né? E, por exemplo, dos museus, dos centros culturais, assim, tipo, então, por exemplo, pra, tipo, saber, por exemplo, só pra olhar a fachada, por exemplo, né? Só os museus, os centros culturais, assim, por exemplo, de que olhasse a fachada por fora e também entrasse, por exemplo, né? Pra, os lugares, por exemplo, entrasse pra poder olhar por dentro. Olhar de fora, olhar por dentro. Só ver tudo do chá que não, tudo do chá, olhar de fora, mas que ver tudo do chá, por exemplo, se eu estivesse na parte de baixo, assim, né? Então eu olhasse mais que a estrutura, mas que chama atenção, né? A estrutura embaixo, mas que é isso, por exemplo. Então, mal tinha começado a pesquisa, eu peguei até ele também, por exemplo, porque é solteiro, por exemplo, também podia fazer um roteiro para a região central e depois podia fazer outros roteiros. Olhar, tipo, por exemplo, com os patrimônios e outras regiões da cidade. Mas aí não pude fazer nada, né? Porque tem a pandemia e tudo mais. O que mais que não deu para fazer nesse nono ano com a Politeia? Eles que já tinha realizado todos os estudos no meio. Um em 2018, que foi o primeiro, e um em 2019, que foi o segundo. O primeiro foi para Santos e o segundo foi em Ubatuba, né? E era, os dois estudos meio foram cidade do litoral. E aí, 2020? 2020, então talvez fosse para uma cidade interior, mas aí não deu por causa da pandemia, mas a equipe lá, a ideia queria fazer mais um estudo meio, né? Queriam fazer mais um, né? O que mais que não teve em 2020? Teve a festa junina, por exemplo. Não teve festa junina, não teve, né, aqueles dias lá, por exemplo, de apresentação, por exemplo, que a Politeia tem, por exemplo, que outras escolas também tem, por exemplo.
Por exemplo, é uma coisa assim que não teve também, né? Das Isso, pesquisas. de pesquisas e de outras coisas também, né? Não teve. Muito mais, né? E mesmo que as escolas que costumam fazer apresentação de teatro todo ano também não teve, né? Não teve. E o que mais fez falta, na sua opinião, nesse período de escola online? O que você sentiu mais saudade? Tanto o fundamental quanto o médio, né, online, foi que assim, tem uma diferença, né, de estar a classe os outros meninos, por exemplo, os outros educadores, professores, assim, por exemplo, na escola, né, do que online e tudo mais. Que tem uma diferença, assim, que online é bom também, mas eu acho que na escola é melhor ainda, né. Assim, e principalmente, assim, como eu sou autista, por exemplo, assim, eu vou dizer, principalmente, assim, pra mim, né, como autistas, surdos, pessoas com síndrome de Down, sei lá, assim, que, né, por exemplo, assim, fazer parte da programa de inclusão, né, de poder ver sempre aquela pessoa responsável, né, que, da inclusão, né, a pessoa responsável da inclusão naquela escola, né, da rede municipal de Santana. Entendi. Você acha que estar junto com essa pessoa faz a diferença? É, tipo, de que ela passa de tanto tempo, né? Então, é claro que eu acho que, né, tirando se ela tá doente, né? Tipo, por exemplo, mas que, tipo, sei lá, por exemplo, então, até mesmo a pessoa que era responsável pela inclusão na escola que eu tava, por exemplo, ela até já vou entrar algumas vezes na aula, mas porque assim, tanto no primeiro como no segundo, eu fiquei na turma também que tinha 2 meninos surdos. E eu acho que colocaram eu e os dois na mesma turma, porque viram assim, bom, tem 3 alunos de inclusão, né, por exemplo, e aí viram assim, a sala, botando os 3, por exemplo, a estrutura deles talvez fosse melhor, né, mas que, sei lá, mas que a pessoa responsável pela inclusão, né, eu sei que, por exemplo, ela passava todo dia lá pra ver como é que tava o meu ensino lá, o ensino dos dois lá, né? Isso já no segundo ano, quando estava presencial. É, não tava presencial. No primeiro também, mas no primeiro, tipo, só bem no final, né? Que quando ficou presencial de novo, né? É. No online não dava para ela passar na sala de aula. E às vezes ela até entrava lá, mas que ela ficava com a câmera fechada também, né, por exemplo. Obrigado, um abraço e até a próxima. Fui!